Sabatina no Jornal Nacional, o presidenciável Ciro Gomes propôs a realização de plebiscitos para mudar a relação com o Congresso. Ele afirmou que o modelo atual de coalizão entre partidos é certeza de uma crise eterna e citou governos anteriores como exemplos da falha. Na entrevista, o pedetista fez críticas ao Centrão e disse que abrirá mão da reeleição, caso eleito, para que haja renovação de poder e facilidade na negociação com o Congresso. Ciro ainda criticou a polarização e a ligação do PT com regimes autoritários e ditatoriais de esquerda na América Latina e focou no programa social de renda mínima. Diversos internautas e analistas se atentaram à mudança de postura dos âncoras William Bonner e Renata Vasconcelos, dizendo que o pedetista ganhou uma grande oportunidade ao não ser atacado ou interrompido, podendo apresentar livremente suas propostas. Diferente do presidente Jair Bolsonaro, o primeiro entrevistado da série, que só conseguiu utilizar 24 minutos do seu tempo, Ciro Gomes falou por 30 minutos dos 40 disponibilizados pela emissora, segundo um levantamento do Poder 360. Jornais e políticos também falaram sobre a diferença de tratamento entre Bolsonaro e Ciro. Em vídeo publicado nas redes sociais, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, fez um comparativo das entrevistas. As interrupções do Bonner e da Renata foram 43 com o presidente Bolsonaro. Eu não quero... O outro lado. Eu não quero interrompê-lo, mas é que o senhor disse algo muito... E foram apenas 11 com o candidato Ciro. E aqui eu quero que vocês vejam aqui o tom debochado, as caretas, o tom arrogante com o presidente Bolsonaro. Candidato com franqueza. Não, é que o senhor disse que eu cometi fake news. Orientação é cumprir a lei. Nada mais além disso. Por favor, candidato, não, longe de mim, não. Agora vocês vejam a diferença com o candidato Ciro. Como é que o senhor pretende formar a maioria? Então eu peço aqui, eu faço um pedido em nome do bom senso. Deixem os eleitores escolherem os candidatos e não a imprensa escolher, para que nós tenhamos uma eleição tranquila, civilizada no país. Que vocês deem o mesmo tratamento a todos os candidatos. Um abraço a todos, valeu. Nesta quinta-feira será a vez de Lula participar da sabatina e na sexta, Simone Tebet. A sabatina do Ciro Gomes aí no Jornal Nacional foi bem mais tranquila, como a gente viu. Ele está há mais tempo sem cargo público, né? O último cargo público que o Ciro Gomes teve terminou em 2011 como deputado federal. Ele já foi governador, já foi prefeito, mas isso já faz bastante tempo. Também já foi ministro. E, obviamente, ele é uma vidraça bem menos atrativa, digamos assim, numa sabatina do que alguém que está ocupando o poder ou que ocupou o poder recentemente, ou que teve problemas na justiça recentemente, como é o caso do ex-presidente Lula, que provavelmente terá uma sabatina bem mais dura do que Ciro teve e também do que provavelmente Simone Tebet terá, né? A senadora Simone Tebet, que também vai ser entrevistada esta semana. Então é difícil cobrá-lo por ações recentes. Obviamente, Bolsonaro acabou virando um alvo mais fácil, também porque não foram poucos os problemas do governo dele. Em relação ao que se espera, né, da sabatina, que realmente deve ter aí o mesmo tom, a mesma dureza, a mesma firmeza que a gente viu com o presidente Jair Bolsonaro, que é a entrevista com Lula, eu imagino que deva-se abordar, por exemplo, a questão da Lava Jato, do escândalo da Lava Jato, com força e com bastante ênfase na entrevista com Lula. Por exemplo, pode-se perguntar a ele quais são as empresas que vão substituir o papel que era desempenhado pelas construtoras nos governos petistas, né? Com a distribuição de propinas, com benefícios, acessos a obras, financiamentos bilionários no exterior e assim por diante. E também questionar a Lula a perseguição a padres católicos na Nicarágua, o que é importante para se entender qual é o tipo de aliança que o Brasil vai estabelecer com governos estrangeiros, já que Lula sempre elogia e sempre defende Daniel Ortega, que é o ditador nicaragüense que está aí no centro dessas perseguições a padres católicos. Outro fato interessante é que parece que Bolsonaro, depois da entrevista no Jornal Nacional, decidiu, ou a campanha dele decidiu, que ele não participará mais dos debates no primeiro turno, o que é uma surpresa para mim, porque me pareceu que o presidente conseguiu um empate na entrevista no Jornal Nacional, ou seja, diante de um contexto ríspido e hostil, obviamente, ele conseguiu se sair razoavelmente bem.
Então, imagino que nos debates isso não ocorreria da mesma forma, porque o tempo para cada candidato é garantido, o mesmo tempo para cada um. Eles têm chances de responder aos ataques, aos questionamentos e às críticas de melhor forma, com forma mais equânime. Então, tendo passado pelo teste do Jornal Nacional, me surpreende que o presidente Jair Bolsonaro tenha se retraído e decidido não participar desses debates no primeiro turno com os outros candidatos, o que seria, sim, uma oportunidade muito maior até de conseguir apresentar essas propostas que ele diz ter. Uma entrevista muito diferente, né, da entrevista com o presidente Bolsonaro. E quando o primeiro candidato é entrevistado, você espera que o tom, né, seja dado naquela primeira entrevista, seja um tom mais cordial ou seja um tom mais ríspido, mas que aquele tom da primeira entrevista ele seja aí seguido com os outros candidatos. E nós saímos de um tom ríspido, de um tom de ataques, de um tom de falácias, inclusive de fake news também, propagada pelos dois apresentadores, inclusive com a Renata Vasconcelos, dizendo que durante a pandemia era fique em casa se puder, né? Nunca houve esse se puder, e os vídeos estão aí espalhados na internet para que nós lembremos, né, principalmente aqueles jornalistas do consórcio, que eles não vão reescrever a história, não houve se puder. Houve policiais perseguindo cidadãos nas praias, nos parques, fechando o comércio, lacrando portas, e saímos desse tom para um tom de chá das 5. Um tom de amigável, de perguntas amigáveis, né? De sorrisos não irônicos, de risadinhas, né? Não irônicas, mas sorrisos assim de respeito. Os apresentadores não interromperam Ciro Gomes, não questionaram, por exemplo, as propostas que o Ciro Gomes coloca. Às vezes ele vai em alguns programas e fala números absolutos, e as agências, as tais agências de checagem, né? O novo Ministério da Verdade, junto com o STF, claro, eles não checam os números, eles não conferem os números, e não houve nada, absolutamente nenhuma pergunta sobre propostas. O Ciro também resolveu não atacar as propostas e os feitos desse atual governo e decidiu partir para o velho ad hominem, xingando o presidente, chamou de genocida. E curioso também que não houve uma interseção assim maior naquela famosa frase, né, do candidato Ciro de que ele receberia Moro à bala. Ou seja, um chá das 5 que provavelmente será repetido essa semana com Lula e Simone Tebet.